ontem o Santos partiu para uma alternativa diferente. O Santos contratou a comissão técnica do Tite sem o Tite. Né? O César Sampaio já estava lá, que era também da comissão do Tite na Copa do Mundo. Então foi contratado o Kleber Xavier, que está começando agora o trabalho como treinador, e era auxiliar técnico mais direto do Tite. E veio junto com ele o Matheus Bach, o filho do Tite, como auxiliar. E o César Sampaio vai fazer parte, continua fazendo parte da comissão fixa do Santos e vai ficar por um tempo também, vai com certeza participar desse grupo. Simultaneamente, houve uma invasão do CT. Aquele bando do Santos que ajudou o Santos a ser rebaixado ano passado, quando o Santos teve mandos sequestrados por atos marginais deles. Eles invadiram o centro de treinamento, onde costumeiramente treinam as categorias de base. Havia um amistoso do Sub-15 em andamento, o portão estava trancado. O grupo caminhou em direção ao gramado principal, onde estavam treinando alguns jogadores do time profissional. Um dos ídolos do Santos, Clodoaldo, que não tem cargo oficial no clube, mas circula livremente por lá, estava de passagem no momento da confusão. Ele disse que Neymar não estava no CT, o presidente Marcelo não estava no CT, no local, no momento, e a polícia militar precisou ser acionada para conter os manifestantes que protestavam e cobravam os atletas. O único dirigente presente era o Pedro Martins, que é CEO do clube, que falou que aquela frase, o saudosismo irá matar o Santos, e também foi cobrado pelos manifestantes. Mauro César Pereira, esse quadro do Santos, a contratação, uma coisa diferente, né? Essa invasão, mais uma vez, esse bando que já atrapalhou tanto o Santos, atrapalhando de novo. Pois é, o Santos tem, assim, é um clube meio sem rumo, né? Eu sempre lembro a declaração do presidente quando o Santos, na primeira rodada do Brasileiro, voltando à Série A, foi até São Januário, perdeu para o Vasco e ele ficou indignado, dizendo que o time dele deveria ter vencido o Vasco. Como se o Santos tivesse um time, na acepção da palavra, mais forte que o Vasco. Não tinha e não tem, né? Tem jogadores que foram contratados, no papel... Não é o oitavo maior elenco do Vasco? Então do Santos está por aí também. Deve estar por aí. Oitavo, eles são próximos. Sétimo. Eles são próximos. O Santos tem alguns jogadores caros, né? Mas que ainda não fazem parte de uma engrenagem que funciona. O Neymar não tem jogado, o Roleiser chegou, ainda não se firmou. O time não tem técnico, gente. Tem um interino. O César Sampaio está lá como interino. Então agora tenta encontrar um caminho. O detalhe que eu acho que é importante ressaltar é que é uma comissão técnica que trabalhou com o Neymar muito tempo na seleção brasileira. Certamente não tem problemas com ele. Esse é um ponto. O outro aspecto que eu acho que não pode ser ignorado é que o Kleber já disse em algumas entrevistas, depois que saiu do Flamengo, que ele iria seguir a carreira solo. Mas quando ele carrega consigo o filho do Tite e tem ainda o César Sampaio, já estava no clube, né, no caso, que era um dos auxiliares do Tite, inevitavelmente as pessoas vão associar alguma coisa do tipo, antigamente diriam que o Tite vai comandar pelo telefone, hoje vão dizer que ele vai comandar pelo WhatsApp, mesmo que o Tite não tenha nada com isso, que o Tite não meta o bedelho em nada, sempre vai ter essa desconfiança. Eu não sei como é que o Kleber vai lidar com isso. A única maneira que eu vejo é se o Santos jogar de uma forma que você olha o time e fala assim, bem, isso jamais seria o time do Tite, é uma outra estratégia, outra forma de trabalhar, porque se tiver semelhanças, as pessoas vão associar. E recentemente ele esteve, o Kleber, num podcast, e a pessoa, né, que faz o podcast, Rafael, do BarbaCast, ele mandou uma mensagem e falou, Mauro, o Kleber vem aqui dar uma entrevista, você poderia fazer uma pergunta para ele? Aí a pergunta que eu fiz é o que eu sempre digo. Para mim, na comissão técnica do Tite, sempre faltou, a minha sensação sempre foi essa, alguém que pensasse diferente. Todos me pareciam ter uma forma de pensar futebol muito parecida. Alguém para quebrar algumas regras internas e mudar uma estratégia, uma forma de jogar, uma forma de encarar uma situação. Até o linguajar muito parecido, o titês era o dialeto comum entre todos eles. E o Kleber respondeu que não, que ele tem os pensamentos dele, que ele trabalhava com o Tite, auxiliar do Tite, define o Tite qual é a linha de trabalho. Mas que ele seria um técnico diferente, capaz de ser diferente. Ele vai ter que mostrar isso na prática para eliminar qualquer desconfiança, para o bem ou para o mal, de que o Tite é o mentor dessa comissão técnica. Eu acredito que ele possa fazer o trabalho dele, mas ele vai ter que conviver com isso. Isso não é uma opinião minha, é uma obviedade, vai acontecer. As pessoas vão associar que é o Tite que está por trás, o Tite não sei o quê, alguém na imprensa vai insinuar, o torcedor vai dizer, e ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que ter uma postura de técnico assim, muito firme, de assumir postura, eu sou o técnico, eu decidi, foi eu que fiz, o Matheus é só o meu auxiliar,
independentemente de ser filho do Tite, a pessoa da minha confiança e tal, e provar isso para não ficar com um fantasma do Tite atrás dele, se ele quer mesmo ser técnico de futebol, né? Porque, assim, eu acho que a melhor maneira dele começar, é uma opinião pessoal minha, seria sem vínculo nenhum com pessoas com as quais trabalhou com o Tite. Começa do zero. Ele com outra turma, mas ele já encontra o César Sampaio lá e carrega com ele o filho do Tite. E uma série de né? E mais uma série de Jean, bem lembrado. Chegaram juntos hoje. Fica claro também uma coisa, parece que o problema do Tite não é uma coisa para ser resolvida rapidamente, né? Porque a comissão dele não existe mais, sim, não é? Sim. Eu achei a princípio que era uma crise momentânea, pelo jeito é uma coisa que deve demorar um pouco, né? Tem uma situação dos técnicos, né? Assim, eles ganham muito bem e tal, mas eu estava até conversando outro dia sobre isso, pensando também um pouco sobre isso. Até que ponto vale a pena? Porque o Tite, ele teve momentos bem difíceis. Ele foi para a seleção brasileira como técnico aclamado nacionalmente. Ele não conseguiu ganhar a Copa do Mundo e não foi bem, né? Aí na segunda oportunidade, novamente, não foi bem. Saiu cercado de muitas críticas. Isso é difícil de lidar. É muita pancada que você está tomando. Torcedor, imprensa internacional também falando que o Brasil não foi bem e tal. Então, é uma repercussão muito grande. Aí ele tirou um período para se afastar. Quando ele retorna, ele vai para o Flamengo com o famoso elenco mais caro da América do Sul. E também não acho que o trabalho dele foi um horror. Acho que foi um trabalho razoável, mediano, né? O que eu acho que é pouco para o que se esperava dele e para aquilo que se espera do elenco que ele comandava, né? E saiu também muito embaixo. E quem o assumiu, que é um técnico novato, que é o Felipe Luiz, fez o time melhorar e foi campeão. Então, assim, é muita pancada em pouco tempo. Até que ponto vale a pena, eu imagino, que pelo tempo que ele trabalhou em clube grande, seleção brasileira, Copa do Mundo, trabalhou no Oriente Médio, que ele tenha, aos 60 e poucos anos, uma vida muito estabelecida. Eu não sei até que ponto, sinceramente, vale a pena o desgaste mental, que é, segundo ele mesmo, né, o problema que o afasta momentaneamente, pelo menos, do futebol, seguir. Será que vale a pena? Ou não é uma hora de você aproveitar que você ainda tem vitalidade, força, para curtir a vida, viajar, passear, curtir as coisas boas da vida? Você vê como é que é, mano? O Guardiola perdeu a esposa porque ele disse que ia parar e não conseguiu. O Filipão voltou, tá como auxiliar, tá como gestor do Grêmio, né? Sim. Tá um cargo coordenador, uma coisa assim. É incrível, é difícil parar mesmo. Sim. O Renato mesmo, o Renato fez ótimos contratos e tudo, reassumiu o Fluminense. Agora, no sábado, perdeu para o Botafogo, estava tomando pancada de tudo quanto é lado. O Renato, que sempre foi um bom vivância. Até que ponto vale a pena, sabe? É uma coisa que eu fico aqui pensando. Quando o cara chega nessa faixa de 60 e poucos anos, em tese com uma vida bem resolvida financeiramente, creio eu, até para algumas gerações, se bobear, será que não é hora de você curtir mais a vida? É tão bom, né? Você não ter compromisso, poder curtir. O futebol virar uma coisa que você gosta, que você acompanha por prazer. E quando você quiser falar de futebol, você vai dar uma entrevista, você vai num programa, você é convidado, vai lá, participa de um comentário de um jogo. Você pode criar um canal no YouTube também para ficar falando com as pessoas lá sobre futebol. Fazer o que você quiser, mas sem encheção de saco, sem torcida pegando no pé, sem a gente aqui criticando, que é o nosso trabalho, elogiar e criticar, né? E não ficar acariciando ninguém, faz parte também. Eu não sei até que ponto vale a pena. O caso do Tite, acho que me fez muito pensar sobre isso. E sinceramente, eu torço para que ele escolha o que é melhor para ele. Se o melhor for não voltar ao futebol, que não volte. Ele é um cara vitorioso, conquistou títulos importantes, foi um ótimo técnico, pelo menos foi, não sei se ainda será, né? Porque agora ele está com uma pausa na carreira. Porque muito mais importante do que estar no futebol em evidência, nessa faixa de idade, então, é você aproveitar a vida, aproveitar o que você conquistou da melhor forma possível. Duas Copas, né? Com seleção brasileira, não é pouca coisa. Exatamente. Não ganhou, mas peraí, quantos técnicos vão 2 Copas do Mundo? Ele foi campeão de tudo com o Corinthians. Foi campeão no Grêmio, né? E, enfim, é uma coisa que eu fico aqui pensando, até que ponto vale a pena, porque ganha-se muito bem, mas é muita pressão, cara. É muita pressão. O cara tem ali gente martelando o tempo todo, porque por isso ganha muito bem, né? É inerente à função, esse pacote. E essa organização da antiga comissão técnica dá um sinal de que realmente, como você disse, Flávio, não é uma coisa para resolver agora, não. Parece que é algo porque ele ou quer dar um tempo definitivamente, ou ele vai demorar muito a voltar, se é que ele vai voltar. E que ele faça o melhor para ele. Eu acho que isso é o mais importante. O melhor para ele. Por mais que as pessoas convidem, insistam, façam até apelos emocionais, voltar, não sei o quê, vem... Cara, o cara tem que ficar bem, porque não é fácil, não. Acho que essas passagens de seleção e Flamengo fizeram, minha impressão, tá? Acho que fizeram muito mal a ele. Foi muito violento. Muita pancada que ele tomou. Muita pancada. E tem uma hora que o cara não aguenta, né? E essa história da invasão da torcida do Santos?
Isso é rotina, né? O que eu não sei como foi, mas às vezes acontece quando a torcida invade, não que se justifique, obviamente, que o portão não fica trancado, né? O portão fica encostado. Tava o jogo do Sub-15, eles entraram teoricamente para ver o jogo do Sub-15 e invadiram o outro lado. Pois assim, isso acontece até quando, né? E os clubes não se posicionam contra isso, quer dizer, e não resolve nada, quer dizer, na verdade é uma grande pataquada, porque não é isso que vai resolver. Se resolver, fizesse alguém vencer, hoje tem Champions League, a torcida do PSG amanhã vai invadir, a outra não vai resolver nada. Na verdade, vira meio que uma exibição de quem vai fazer isso, que quer se apresentar, quer se mostrar. Mas os clubes são muito tolerantes, né? São muito tolerantes. E, historicamente, a gente sabe de situações que claramente, não sei se é o caso agora, claramente os caras queriam que a torcida entrasse. Isso aconteceu. O Vampeta conta as histórias aqui. Sim, claro que sim, acontece muito. As torcidas, elas não têm independência nenhuma, elas estão sempre favorecendo alguém. Tem sempre algum esquema por trás. E dessa vez eu vi o Palmeiras. O Palmeiras reprimiu bem. Gostei da maneira como fez. A verdade é que a coisa pegou. Para sorte de muita gente, não tinha tantas pessoas por lá. O Corinthians uma vez foi vítima de um verdadeiro atentado. Eu transmiti aqui no Mundo da Bola, o Joaquim Grava... São Paulo também. O São Paulo foi bomba, né? E é uma conivência com justiça, com polícia, com tudo. E essa do Corinthians eu transmiti aqui no Mundo da Bola. O Joaquim grava no telefone, escondido debaixo do lugar. Agora tá acontecendo isso, tá caindo uma bomba, tava não sei o quê. Um negócio realmente impressionante. Raí, Kleber Xavier como técnico e o aspecto dessa coisa de invasão de torcida uniformizada mais uma vez. Bom, como já disseram, né, os amigos, isso não resolve nada, não vai fazer o Santos jogar mais ou menos do que vem jogando. Kleber Xavier me parece ser uma incógnita muito grande. Estou muito curioso para ver como vai ser o trabalho dele, se vai ser algo parecido com a forma de jogar, né? Parecida com os times do Tite, se vai ser algo muito diferente. Havia até uma conversa de que talvez essa comissão seria uma preparação para o Tite vir mais adiante, né? Que o Santos talvez tenha esperança nisso, mas também não faria muito sentido dentro do discurso do Kleber de querer ser treinador, né? Vai ali esquentar o banco para vir outro. Se ele estiver bem, não tem sentido mudar. Se ele estiver mal, ele vai ser demitido. Exatamente, então, quer dizer, né? Não tem muita lógica. Vai deixar de ser técnico para ser auxiliar, né? Não faz muito sentido essa conversa que eu vi algumas pessoas levantando, pelo menos na minha avaliação. Eu acho que o problema do Santos ele é um pouco mais profundo nessa temporada do que só o treinador ou do que só um aspecto da torcida ou qualquer coisa do tipo. O Santos tem um elenco muito desequilibrado. A gente transmitiu aqui no domingo Santos e Bragantino. O Santos jogou muito mal de novo. E acho que é óbvio, tem a ver com a ausência de um treinador nesse momento, mas também tem a ver com o elenco que foi montado. O Santos gastou muito dinheiro, o quarto time que mais investiu nessa temporada no futebol brasileiro. Contratou o Tassiano por mais de 20 milhões de reais, contratou o Roleiser por mais de 70, a contratação mais cara da história do Santos. E o Santos continua com várias lacunas no seu time, né? Na linha defensiva, principalmente, na dupla de zaga, nas duas laterais. A dupla de volantes é a mesma da temporada passada, em que o Santos fez uma boa Série B, né? Sólida ali, entre os primeiros, até ganhou o título. Mas será que é uma dupla que pode entregar no nível de exigência da primeira divisão? Acho que é uma dúvida, né? Os jogadores que foram contratados por ataque, será que valem o investimento que foi feito pelo Santos? Gabriel Veron... o próprio David Washington voltando, não pelo potencial, me parece ser muito bom jogador, né? Mas a questão é que o Santos tem ele e também tem o Tiquinho, que também não foi barato, né? Se não pagou pelo passe do jogador, deve pagar um salário alto. Então, o Santos investiu muito em alguns setores do campo, como o ataque, e aqui citei vários exemplos, né? David Washington, Tiquinho, Roleiser, o próprio Neymar, Gabriel Veron, e muito pouco para outros setores. Me lembra um pouco a história do Real Madrid, mal comparando, é claro, na época dos Galácticos, né? Que até falavam que o Real Madrid se dividia entre os Zidanes e os Pavones, né? Do meio para trás os Pavones, do meio para frente os Zidanes. Então foi mais ou menos isso, mal comparando, repito, que o Santos fez. Investiu muito do meio para frente, do meio para trás quase nada. Então um time que tem sérias dificuldades e que vai fazer um campeonato brasileiro, assim, salvo uma melhora muito grande nas mãos do Kleber Xavier, ali
no bloco da segunda parte da tabela, né? Dos 10 para baixo, brigando provavelmente contra o rebaixamento. Não sei se muito, se pouco, se numa zona mais intermediária, mas não consigo enxergar o Santos brigando por título, Copa Libertadores, entre os 6 primeiros. Se isso acontecer, vai ser assim muito surpreendente, e acho que aí também tem um pouco do discurso muito diferente da diretoria, e eu prefiro ficar um pouco mais com o do Pedro Martins, que o saudosismo vai matar o Santos, que o Santos precisa fazer as coisas com um pouco mais de equilíbrio. Se a gente olhar, por exemplo, para essa questão do Caixinha, o Santos fez um contrato com um técnico com uma multa de 20 milhões de reais caso ele tivesse que ser, caso ele fosse desligado, demitido. E o Santos não tem condição de pagar essa multa hoje. Então como que você faz um contrato desse? Se você não pode pagar essa multa, então você não demite o treinador ou não contrata nesses moldes. Então tá tudo errado, né? Tudo sendo muito mal feito no Santos. E é um outro clube sem uma perspectiva muito boa para essa temporada. Eu, sinceramente, vejo o Santos de novo numa briga muito forte contra a Série B. Pode melhorar bastante com o Neymar, se ele tiver condição de jogo, se tiver a possibilidade de atuar, mas neste quadro atual, no time que jogou no final de semana, não sei se tem muitas ferramentas para jogar um futebol muito melhor do que vem jogando.